Pessoal do YouTube, Ministério Voz de Deus com Viana Silva, cumprimenta a todos aí com um dia abençoado, um dia feliz para você, que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero contar a experiência aqui rapidamente, que aconteceu de ontem para hoje comigo. Na verdade, eu estava como se fosse no meu setor de trabalho normal, no ambiente onde eu estampo camisa e tal, e eu havia saído desse ambiente, tá? E eu fui pra... Eu sei que eu sumi, tipo, desapareci. Saiu de um lugar e apareci em outro. Tipo, como se fosse transladado. E eu cheguei em um setor que era como uma salinha. E esse setor era como uma sala no céu. Era como um cômodo de uma sala, tipo uma espécie de uma secretaria do céu. E lá estava sentada numa cadeira, assim como eu estou sentada, uma missionária que já partiu para o Senhor, que é a minha mãe, Severina. E ela estava sentada na cadeira. Na frente dela havia como uma estante cheia de quadrados, assim, quadradinhos, que era onde guardava as obras dos crentes. E ali do seu lado esquerdo subia as obras em meu nome, Viviana. E do lado de cá subia as obras no nome de outra missionária, que eu não vou falar o nome, mas que também é uma pessoa muito abençoada também por Deus. E essa missionária, né, que subia as obras dela e a minha, primeiro eu via subia muito assim, dela subia muito, mas dela subia em formatos de caixinhas, vários formatos as obras subiam, vinham lá da terra, e as obras subiam, e a minha mãe, no caso a missionária Severina, segurava as obras assim com a mão. Quando ela pegava as obras se abriam aqueles formatos de flores, formato de vários modelos, e ela pegava aquela obra e colocava nas gavetinhas e guardava. Através daquela obra ali, que seria feita a construção, eu entendia, né, da casa, né, do lugar desta pessoa lá no céu. Ia subindo as obras, e dessa missionária, quando as obras subiam, uma se abria assim, aí ela ficava falando, contando da obra que fez, dentro da própria obra, a obra falava. E eu achei estranho, porque a obra dizia assim que, tu viu como que a minha obra... Nossa, muito bacana a minha obra, né? Melhor, ficou bem melhor, não ficou? Fala a verdade, ficou bem melhor. Tipo, um negócio assim, tipo, dizendo que a obra estava melhor que a da outra. Aí eu olhava pra ela, pra minha mãe, e eu perguntava a ela mentalmente, que não era na boca, era mentalmente, eu dizia pra ela assim, por que ela fica falando isso, tal? Aí ela dizia assim, ela é boba, não liga não, ela é boba. Falava assim, não liga, ela é boba, é bobeira dela. Tem coisas que Deus não leva em conta, assim, das pessoas ficar... Você viu que bacana? Não, às vezes não é com maldade, né, que a pessoa faz. Mas aí as outras julgam que é com maldade. Por isso a Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem. E que Deus conhece a intenção do coração, tá? Nessa parte aí. E ali eu via quando as minhas obras subiam, mas a dela subia com muito mais frequência. E a minha obra subia, mas não subia com tanta frequência quanto a outra obra, né? Então, o que acontece? Quando essas obras começavam a aparecer, que era muito bonita, em formato de caixinhas que se abriam na mão dela, em formato de triângulo, em formato redondo, quadrado, eram vários formatos. E quando chegava em cima, elas se abriam. Vinha caixinha branquinha, vinha. Mas havia uma pessoa... que eu já contei para essa pessoa que eu vi a obra dela subindo. Quando a obra dela chegou do lado esquerdo, assim, da minha mãe, que estava sentada, fazendo a seleção da obra e guardando, eu vi quando aquela obra subiu com um formato, assim, como um sino, mas assim, aquele formato como amassado, um sino amassado, cinzento. Aí, quando a obra chegou assim do lado esquerdo dela, e do meu lado também,
aquela obra não se abriu, ela não fez formato de flores, não fez formato belo, não fez nada. Aí, mentalmente, eu perguntei para ela por que a obra não havia como todas as obras eu vi se abrindo, por que aquela obra não se abriu para se apresentar, se abriu? Ela não falou nada, ela só olhou com um olhar meio desconfiado para mim, e aquele olhar tipo que tipo, eu não tenho responsabilidade ou compromisso de lhe dizer sobre esse assunto. E aquela obra ela não guardou nas caixinhas, ela deixou a obra para o lado. Ela colocou aquela obra para o lado assim, como se ela não fosse responsável por julgar aquela obra ou por fazer alguma coisa com aquela obra, mas que aquela obra ficaria no canto, separada ali, como se fosse jogar no lixo, que aquela obra ali fosse para o lixo. Mas ficaria ali, esperando, aguardando a sentença do lixo ou não. Deixaria ela ali, mas as outras obras eram guardadas normalmente. E a pessoa, o dono dessa obra que eu vi, aí eu fiquei muito preocupada, porque quando a pessoa, a missionária Severina, que eu acredito quando ela estava sentada ali, naquela mesa, eu acredito que ela estava ali fazendo o trabalho do anjo do Senhor, que Deus estava mostrando para mim que o anjo do Senhor tem a missão de guardar as obras, né, de todos que fazem na terra. Um recado de Deus para você é que se você faz a obra de Deus voluntariamente, se você prega o evangelho voluntário, se você é voluntário na casa de Deus, voluntário na obra do Senhor, se você evangeliza voluntariamente sem ninguém mandar, se você gosta de ganhar almas para o reino de Deus, essas obras são as mais garantidas, são essas obras que são as mais especiais que chegam no céu. Obras que são por ordem humana, por ordem do homem, por ordem dos líderes. A Bíblia diz que nós devemos honrar nossos líderes, lógico, mas no Senhor. Se Deus não está naquele plano, naquele negócio, você não tem que estar ali, você não tem que fazer aquilo, porque Deus não está ali. Um dia eu tive um problema com o líder por causa disso, porque à noite o Senhor disse não vá, mas quando foi no dia seguinte ele disse eu quero que você vá. Então eu cheguei para ele e disse eu não vou, porque eu senti Deus não ir. Ele disse vá. E quando eu cheguei lá eu tive uma maior decepção da minha vida. Aí quando eu cheguei em casa Deus disse eu não disse você não ir. Então nem sempre o líder está na direção de Deus. Nem sempre o sacerdote está diretamente direcionado por Deus. Ele pode ser um homem bom, agradável, aquela coisa toda, mas nem sempre, sabe? Você precisa estar ligado com Deus para entender isso. Tem que se ligar com Deus, não pode ser de qualquer maneira. Não vou obedecer ao pastor porque ele não está não é assim. Você precisa saber se o que Deus está dizendo é verdade ou não. Então, verdade não, que Deus não mente. Se o que Deus realmente quer que você vá ou não, tá? Ou que você faça. Agora, de uma coisa eu tenho absoluta certeza, que qualquer líder hoje mundial que está direcionando a sua igreja mais para o abismo do que para o céu, ou mais para a grande tribulação, porque a grande tribulação ninguém garante salvação. Porque quando um piloto do avião desaparecer no arrebatamento, se ele estiver pilotando e estiver preparado para o arrebatamento, quando o piloto do avião desaparecer e o avião cair na terra, vai matar muita gente. Então, quando o avião cair, já vai cair cheio de gente. Provavelmente aquele povo todo já vai para o inferno, porque não tem Jesus. Suponhamos que o trem desencarrile, porque o moço do trem que faz a manobra do trem lá, vai desaparecer e o trem vai desencarrilhar e quem estiver perto vai morrer. Não vai dar tempo aceitar, recusar o chip da besta, recusar o selo. Não vai dar tempo recusar o anticristo, porque aquela pessoa pode estar na estação e ser uma vítima. E automaticamente essa pessoa pode ir direto para o Hades. Acabou a chance dela. Então, tem uma leva de pastores preparando multidões para a grande tribulação. Não está preparando as pessoas para o arrebatamento. Porque o arrebatamento é isso, são obras voluntárias. O arrebatamento é isso, são crentes que estão realmente fazendo os 4 ordens do Senhor, 4 vezes dita na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ide, 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 ide. Fazer discípulo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Quem crer, mas essa palavra crer não se resume só em crer. Eu creio em Jesus, acabou. E a vida continua bagunçada. Esse crer é muito além disso, de uma palavrinha. O crer
é crer no plano de salvação. O crer é crer em tudo que Jesus Cristo ensinou. O crer indica, é crer nas doutrinas dos apóstolos, como ele disse no partir do pão, na oração, na comunhão, na união, em Atos capítulo 2, você vai ver isso lá, onde Pedro está ensinando o povo ali a ficar unidos, unânimes na fé, sabe, na comunhão ali, buscando o Espírito Santo, buscando o Senhor, pregando com autoridade o Evangelho que liberta da opressão maligna, satânica, diabólica. Então, o que acontece? É esse o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é orientar a santidade, a santificação, a renúncia do pecado. E eu quero deixar aqui rapidinho para você um exemplo. Eu fui fazer os 15 mil folhetos bíblicos e quando eu cheguei lá, a moça me atendeu. E quando a moça me atendeu com as unhas assim. Aí você vai perguntar, por que, missionária, você está falando que ela está com as unhas assim? Porque eu nunca vi ela sem pintar aquelas unhas. E naquele dia, ela estava com as unhas assim. Eu assinei, ela assinou o documento, eu assinei lá, tal, dei o dinheiro na mão dela. Ela pegou com a mão normal, sem pintura nenhuma. Eu fiquei admirada, porque eu disse, nossa, eu nunca vi ela desse jeito. Primeira vez que eu vejo essa mulher sem esmalte na unha. Pois bem, quando eu virei as costas, algo disse para mim, olhe para trás. Quando eu olhei para trás, ela fez com a mão assim. Quando ela fez com a mão assim, na minha frente, eu disse, estou vendo miragem. A unha da mulher estava enorme, de grande, pintada de vermelho. E eu disse, uau, a unha dela é grande e é pintada de vermelho? E eu vi curta e vi sem pintura. E eu saí fora assustada, com o coração assim meio... Aí, de repente, eu falei pro meu filho, ele, bora mãe, vamos embora mãe. Eu falei, não, eu vou voltar, que tem que contar pra ela o que eu vi. Aí tinha 2 homens dentro da sala, aí ele falou assim, mãe, o homem acabou de sair, entra. Eu entrei, quando eu entrei, eu disse, moça, você é crente em alguma igreja? Eu disse, não, eu já fui da Universal. Eu falei assim, olha só, Senhor, quando eu entrei aqui, eu vi você sem esmalte na unha. E quando eu voltei, que você fez assim com a mão, eu vi que você estava com um esmalte na unha pintado e muito vermelho. E eu pude contemplar isso. E Deus disse para mim, diga para ela que o que eu quero com você, eu quero com ela. E eu quero com qualquer um, crente ou não crente. Eu quero que todos obedeçam a santificação. E que ela, buscando o Senhor, que ela vá buscar o Senhor numa igreja onde ensine isso, onde ensine doutrina. Eu entendi que Deus estava dizendo que eu não estou errada em dizer para você que isso é pecado. Para você não crente, para você aceitar Jesus e quando você aceitar, já aceitar consciente de que isso é errado. Pintar a unha errado, usar maquiagem errada, é pecado, tá? Essas vestes como calça comprida feminina também é pecado, tá? E a igreja que está conduzindo o povo nessa regra é a igreja que vai ficar para a grande tribulação. É a igreja que vai ficar na grande tribulação. Eu quero preparar um povo para o arrebatamento agora. Não é para a grande tribulação. Que Deus te abençoe. Ore por mim, tá bom? E ore por minha família, ore pelos meus filhos. E que Deus nos ilumine nesses últimos momentos que eu tenho certeza que a igreja está vivendo e que haverá o arrebatamento da igreja. Um beijo no seu coração e tudo de bom. E não temas, não tenha medo, não te espante, porque o Senhor diz, eu sou o teu Deus, eu te guardo, eu te ajudo, eu te protejo, eu te carrego no colo, sabe? Com a destra da minha justiça. E nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada ou preparada contra você vai prevalecer, não. Não vai. Sabe por quê? Porque Jesus está com você, porque Jesus está comigo. Então não temos que temer e pregar a verdade. Pregue a verdade com amor, sem arrogância, mas pregue, porque o Senhor disse para mim, filha, há muitos enganados e há muitos iludidos achando que pode e não pode, tá bom? Então fala para eles com amor, mas diga para eles que eu não quero eles usando essas coisas. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, curte aí, compartilha e nos ajude a crescer aí o nosso canal, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.